falar com quem resolve, com quem pode transformar água em vinho, sobretudo transformar a sua história, a sua vida. Cante meditando na letra dessa canção, com uma dor no coração. Com uma dor no coração, como uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar de tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado por tudo que vem me assolar. Eu me humilho em teu altar, Senhor Jesus, vem me ajudar. Eu já não sei o que fazer, mas eu me rendo aos teus pés e te imploro com tua mão, vem me erguer, me levantar do lamaçal, Me libertar da solidão, me libertar da solidão que está dentro de mim, como criança sem ter casa, como um perdido na sarjeta. Senhor, estou aqui, ó Pai, preciso de ajuda. E se o Senhor não me ouvir, o que será de mim? mas creio que hoje acho saída. Mas creio que hoje acho saída e que de ti recebo vida Para sempre prosseguir. para sempre prosseguir. Levante as mãos, o rosto e cante, abraça-me, ó Deus. Abraça-me, ó Deus. Fale para Ele, eu sei, sou pecador, Eu sei, sou pecador, mas quero ser só teu. mas quero ser só teu. Me usa em teu favor. Me usa em teu favor. Oh, meu Deus, abraça-nos, vem nos envolver, vem nos encher do teu poder, da tua plenitude, da tua misericórdia, da tua presença. Pecador, mas quero ser só teu. Me usa em teu favor. Me levantar do lamaçal, Me levantar do lamaçal, me libertar da solidão me libertar da solidão que está dentro de que mim. está dentro de mim, como criança sem ter casa, Como perdido na sarjeta. como um perdido na Fala para sarjeta. Ele, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Ó Pai, preciso de ajuda. Pai, preciso de ajuda. E se o Senhor não me E se ouvir, o Senhor não me ouvir, o que será de mim? o que será de mim? Mas creio que hoje acho Mas saída, creio que hoje acho saída, e que de Ti recebo vida, que de ti recebo vida para sempre prosseguir. para sempre prosseguir. Peça a Ele, abraça-me, ó Deus. Abraça-me, ó Deus. Eu sei, sou pecador, Eu sei, sou pecador, mas quero ser só Teu. mas quero ser só teu. Me usa em Teu favor, peça a Ele. Me usa em teu favor. Oh, meu Deus, abraça-me. Abraça-me, ó Deus. Eu sei, sou pecador, Eu sei, sou pecador, mas quero ser só teu. me usa em Teu favor. Me usa em teu favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós somos privilegiados em poder estar na Tua presença e saber que o Senhor continua vivo, as Tuas promessas continuam de pé, prontas para se materializar na vida daqueles
que servem o Senhor de todo o coração. E aqui nós estamos, ó Deus, rendidos a Ti, confiantes na Tua palavra, na Tua promessa. Então, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, transgressões, e derrama, ó Deus, a Tua unção, o Teu Espírito sobre cada uma dessas pessoas, que haja salvação nesta casa, novo nascimento, conversão, transformação, batismo com o Teu Espírito. E se há alguém doente, que seja curado agora. Se há alguém com dor, que a dor desapareça, porque nós sabemos que onde chega a Tua luz, as trevas são dissipadas. Onde chega a Tua presença, o mal é destruído. Então nesse momento, meu Deus, venha com a Tua luz ao encontro dessas pessoas, derrama o Teu poder na vida dessas pessoas, e eu determino em nome de Jesus, que todos os principados, potestades, maldições, que todo o mal caia por terra. Eu determino agora que todo o mal, em o nome de Jesus, saia da vida dessas pessoas. E eu peço, meu Deus, abra o entendimento dessas pessoas, que os ouvidos espirituais estejam atentos, estejam abertos a ouvir a Tua voz, que essa pessoa consiga enxergar o Teu reino, enxergar a Tua majestade, a Tua grandeza. Oh, meu Deus, porque a nossa vida não se limita a esta vida. Se a nossa vida se limitasse a esta vida, seríamos os mais infelizes, mas nós visualizamos a eternidade, nós imaginamos a vida eterna contigo, e como imagina em sua alma, assim Ele é. Oh, meu Deus, então renova a Tua igreja, renova os Teus servos, renova os Teus filhos. Nós queremos a cada dia aprender mais do Senhor, nos envolver mais com o Senhor. A cada dia nós queremos amadurecer mais na Tua presença. Venha, meu Deus, transformar essas pessoas, fortalecer essas pessoas. Venha renovar os Teus servos, os Teus filhos. Venha levantar, meu Deus, o caído, fortalecer o fraco. Venha transformar a vida dessas pessoas. Oh, meu Deus, nós estamos iniciando esse mês de novembro, e eu determino e profetizo que este seja o mês das coisas novas. Eu determino, meu Deus, que coisas novas aconteçam, que novas oportunidades, que novas portas sejam abertas, que novas conquistas possam chegar nas mãos dessas pessoas. Eu determino que coisas novas aconteçam, como está escrito na Tua palavra, lá em Isaías. O Senhor disse: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ah, meu Deus, nós estamos olhando para frente, não é para trás não. E lá o Senhor disse: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Oh, meu Pai, então venha fazer coisas novas na vida dos Teus filhos, na vida dos Teus servos, na vida da Tua igreja. Nós queremos ver outra vez a diferença entre quem Te serve e quem não Te serve, entre quem obedece e quem não obedece a Tua palavra. Faça coisas novas, meu Deus, na vida deste povo. Faça acontecer portas novas, faça acontecer, meu Deus, milagres novos. Faça acontecer, meu Pai, o extraordinário, o inaudito na vida dessas pessoas. Levante as suas mãos, meu Pai, que essas mãos sejam consagradas ao Senhor, e quando colocadas no alto da cabeça dessas pessoas, pela fé, que sejam as Tuas mãos produzindo uma limpeza, uma purificação, que sejam as Tuas mãos, meu Deus,
descarregando na vida dessas pessoas uma energia tal que o doente será curado, que o fraco será fortalecido, que o caído se levanta. Ah, meu Deus, que essa pessoa receba ideias, receba direção, sabedoria, força, ousadia, coragem. É o que nós determinamos. Coloque as mãos na sua cabeça com fé, e pela fé, em nome de Jesus, receba agora vida, receba força, receba saúde, receba libertação, receba cura, receba ideias, receba sabedoria divina, receba direção para você empreender, para você aprender. Oh, meu Pai, que seja o teu poder agora fazendo uma limpeza, o teu poder agora fazendo essa pessoa livre de toda perturbação, maldição, doença, miséria, dor, enfermidade, depressão, opressão, tormento, sofrimento, angústia, tristeza, todo o mal, em nome de Jesus, seja queimado, seja destruído, toda ação demoníaca, todo pensamento derrotista. Diga assim: diabo, fala com autoridade: diabo, eu não te aceito, eu não te aceito. Seja queimado, aniquilado, destruído, em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Levante as mãos ainda para o céu, feche os olhos, respire fundo, receba vida, receba força. Jesus está aí na tua frente, Ele não te deixou só, Ele te escolheu, Ele te chamou no meio de bilhões de pessoas para que você faça a diferença. Ele te escolheu, Ele te chamou, tal como chamou Davi, tirou Davi de trás das malhadas, lá do pasto, e fez ele rei. O nosso Deus é especialista em fazer o último se tornar o primeiro. Ele é especialista em transformar água em vinho, de desempregado a patrão, de andar a pé o carro do sonho, de uma pessoa desenganada pela medicina a uma pessoa sarada, curada. Ele é especialista em transformar tristeza em alegria, miséria em fartura. Ele é poderoso para mudar a tua história, a tua condição, a tua situação. Receba força, receba paz, receba vida. Se tinha uma dor, procura, mexe, aperta, anda, faça o que você não podia fazer, seja curado. As portas abrem, Deus fará coisas novas na vida dos que creem. Eu profetizo e determino que esse mês de novembro você terá coisas novas para contar, você terá novas oportunidades, novas portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Receba um milagre, receba as bênçãos de Deus, receba a força dEle, receba o Espírito dEle. Oh, meu Deus, nós oramos pela nossa família e pedimos ao Senhor: salva a nossa família, salva os nossos familiares, converta os que ainda não são convertidos, transforma os que estão deformados, salva a nossa casa, salva a nossa família. O Senhor está vendo, meu Deus, essa pessoa que domingo após domingo, semana após semana, ela tem apresentado ao Senhor aquela oferta pela família, a exemplo de Jó, que ofertava pelos filhos. Ela vem ofertando pela família, ela vem ofertando pelos familiares. Então, meu Deus, salva a nossa casa, proteja a nossa casa, salva os nossos familiares. Abençoa os dizimistas, abençoa os fiéis da sua casa. O Senhor está vendo, meu Deus, essa pessoa que é fiel. O Senhor está vendo essa pessoa que é dizimista.
Hoje nós vamos consagrar os fiéis, nós vamos consagrar os dizimistas, e aquele que tem um voto com o Senhor, meu Deus, de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, oh meu Deus, que ele veja a diferença, que ele alcance a diferença, porque, meu Pai, a nossa inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Não, meu Deus, está escrito, tem que acontecer o sobrenatural para que o teu nome seja exaltado. Eu tenho dito que se ela vir aqui e obedecer a tua palavra, e a vida dela não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, porque, meu Deus, o Senhor disse: pede-me, eu te darei as nações. O Senhor disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós não estamos pedindo nada além do que o Senhor prometeu. Então honra os fiéis da tua casa. Abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, abre portas, traga para essas mãos oportunidades, coloca a tua mão, meu Deus, na causa, que a causa saia, coloca as tuas mãos nesse processo, coloca as tuas mãos nessa empresa, coloca as tuas mãos na profissão dessas pessoas, honra o teu povo, os teus filhos, honra os teus servos. Eu quero ver pessoas aqui sendo coluna na tua obra, dizimando que nunca dizimaram, pessoas que vão trazer dízimos de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, pessoas que vão desfrutar do melhor dessa terra. Eu abençoo essas pessoas, eu abençoo os fiéis, eu abençoo os dizimistas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que é fiel, você que crê, diga assim: meu Deus, pelo meu voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Diga: meu Deus, pelo meu voto, faça acontecer outra vez a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Ainda em pé, que nós já vamos consagrar os fiéis, você deve, quem está virtualmente, né, segurar aí, pegar um pouquinho de azeite, um cálice de azeite que seja, ou uma gotinha de azeite num pires, que nós vamos consagrar a Deus. E aí você vai molhar a pontinha do dedo e vai colocar na palma da mão, porque Deus vai colocar nas tuas mãos o melhor dessa terra. A promessa de Deus da prosperidade, da abundância, você que está virtualmente, e você tem esse voto de ser dizimista fiel, de ser fiel a Deus nesse altar do Hospital da Alma, escreva aí, eu sou fiel nesse altar. Escreva isso: eu sou fiel nesse altar. Nós vamos consagrar os fiéis. Hoje, no Brasil, é o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos. Como se morto soubesse de alguma coisa, não é? Como se o morto soubesse de alguma coisa. Adianta eu acender uma vela hoje para alguém? E se alguém vai receber alguma coisa se eu acender uma vela? Não, eu só vou perder o dinheiro da vela. Porque o que morreu já foi. O corpo volta ao pó. A alma, o espírito que estava dentro daquele corpo já foi para um determinado lugar. Ou reino de Deus, ou inferno. Não tem outro jeito. Eu tenho que ser honesto com você. Mas eu vou rezar a missa de 7º dia, eu vou orar, eu vou acender vela para iluminar a alma de quem já morreu. Meu amigo, não vai acontecer nada. Não vai iluminar a alma de ninguém. Tenho que ser honesto com você. Isso é conosco, isso é com todo mundo. Morreu, acabou. Aqui, pelo menos. O corpo volta ao pó. E aí, lembrando que é o Dia dos Mortos, né? Pelo menos aqui dizem que é o Dia dos Mortos. Coloca para mim Deuteronômio 30, versículo 15. Deuteronômio 30, versículo 15. O título, pelo menos na versão atualizada, o título diz assim: a vida ou a morte.
É um dos dois. O que você quer? A vida ou a morte? Aí, Deus diz assim nesse texto: vê que proponho, uma proposta, né? Vê que proponho hoje, que dia? Hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está dizendo assim: eu estou te propondo duas estradas. Uma chama vida e o bem. A outra tem o nome de morte e o mal. Deus está falando assim, ó, que existe possibilidade. Se você está na estrada da maldição, do sofrimento, da morte espiritual, sentimental, financeira, familiar, Deus está dizendo, tem condições ainda de você sair dessa estrada e pegar uma bifurcação que vai te dar acesso à estrada da vida, do prazer, da alegria, da felicidade, do bem. Mas também tem possibilidade, se você está na estrada da vida e do bem, se você não vigiar, se você não cuidar, se você não alimentar a fé, você pode sair dessa estrada e ir para outra. Você que decide. Somos nós que decidimos. Deus não decide pela gente, Ele propõe. Eu decido para onde eu quero ir. Eu decido se eu quero servir ou não, se eu quero obedecer ou não. Eu decido se eu quero o bem ou o mal. São decisões que Deus não toma pela gente. As nossas decisões ou as nossas atitudes é que vão nos levar para alguma estrada dessa, para uma dessas estradas. Aí diz, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente o quê? Perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Você pode até entrar na bênção, mas você não vai permanecer muito tempo, não, se você se desviar. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá um toque. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando que eu estou escolhendo a vida? Quando eu estou disposto a praticar isso aqui. Quando eu estou disposto a renunciar ao que eu acho, o que eu penso, e colocar em prática o que está escrito aqui. É para ser dizimista? Eu sou. É para guardar o coração? Eu estou guardando. É para ser fiel? Eu sou. É para fazer voto? Eu faço. É para me sujeitar a Deus? Eu estou me sujeitando. Eu estou seguindo o caminho da vida. Ele não está dizendo que o caminho da vida, a estrada da vida, vai ser de flores, não. Com lutas, com perseguições, com aflições, com tempestade. Mas eu estou na estrada certa. E se eu estou na estrada certa, ela vai me levar ao destino certo. Cada um precisa escolher a sua estrada. Cada um precisa escolher se quer ser fiel ou não. Deus não escolhe por você. É bem verdade que tem muita gente que, mesmo conhecendo a palavra, estão sendo infiéis.
estão atraindo para si maldições, males, dores, angústias. E ela pode mudar. Só ela pode mudar. Só você pode mudar a sua rota, mas ninguém. Você que escolheu ou está escolhendo o caminho da vida, nós vamos consagrar suas mãos. E vamos profetizar e determinar que nesse mês de novembro você tenha coisas novas para conquistar e para contar. Já que hoje é o dia do morto, quem está vivo aqui? Então a bênção é para quem está vivo. As promessas é para quem está vivo. Pode ter certeza que você terá o que contar. Deus, ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Isaías 43, 18 e 19. Ele está dizendo, você não está percebendo que eu quero fazer coisa nova? Mas para eu fazer coisa nova, você tem que parar de olhar para trás. Quem vive do passado é museu. O que foi bom, foi bom. O que foi ruim, foi ruim. Olha para frente. Porque o milagre sempre vai estar na frente. Eu sempre tenho que olhar para o céu, onde está o meu Senhor, e para frente, que é onde está a minha vitória. Jamais para trás. Então Deus está dizendo para alguém que crê, que nesse mês de novembro, você vai conquistar coisas novas, novos testemunhos, novas oportunidades, novas portas vão abrir. Deus vai fazer chegar nas tuas mãos algo novo, que Ele já está colocando holofote, luz, para você perceber, para você entender. É nesse mês de novembro que eu profetizo. Você vai comprar o seu carro novo, sua casa nova, seu sofá novo que está rasgado. Como que o senhor sabe, bispo, que está rasgado? Que você botou a manta em cima, quando chega a visita. Esse mês de novembro, que você vai conquistar coisas novas. Que você vai ter ou terá uma vida nova. Um espírito novo, transformando a sua alma. Amém? Quem crê nisso? Então, nós vamos consagrar os fiéis. Você vai colocar no alforge a sua oferta da família. Você vai colocar no alforge aqui os seus dízimos, votos. Você que fez o seu voto para Deus enviar o cereal, o vinho, o óleo, está sendo fiel a Ele. Tudo que sinaliza, simboliza a sua fidelidade, você vai apresentar a Deus. Deus, vendo a sua fidelidade, Ele vai te honrar. Se você não tem nada para oferecer hoje como oferta, nenhuma moeda, você já vai pegar suas ofertas, você já vai pegar seus dízimos, você já vai pegar seus votos, e você vai trazer para passar aqui pelo altar. Se você hoje não tem nada para dar, nada, nenhuma moeda, mas você é fiel, tem um voto de ser fiel, ou faz agora um voto de ser fiel, você escolhe a estrada da vida, do bem. Você sabe que Deus conhece pensamentos, e você agora decide, ó Deus, eu decido ser dizimista fiel nesse altar. Então, você que é dizimista, você que decide ser, você vai passar aqui e vai ser consagrado. Se você não tem nada para dar, mas você é fiel, você vai ser consagrado. Você que está virtualmente, você vai pegar um pouquinho de azeite, nós vamos consagrar a Deus, e aí você vai molhar a ponta do dedo e vai colocar na palma da sua mão, simbolizando. O azeite simboliza o Espírito Santo, simboliza as bênçãos de Deus. E Deus vai colocar nas tuas mãos o melhor dessa terra. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. As tuas mãos vão ser como imã atraindo prosperidade. Amém? Então, todos os fiéis, dizimistas, os que querem ser, aí no seu lugar, levante as suas mãos. Quem está virtualmente, pega um pouquinho de azeite, levanta os céus, fecha os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós consagramos, meu Pai, consagramos esse azeite ao Senhor, e que Ele possa simbolizar a tua unção, o teu poder, nas mãos dos dizimistas, nas mãos dos fiéis, pessoas que estão escolhendo ou que escolheram o caminho da vida, o caminho do bem. E quando ela receber essa unção nas mãos, que ela receba a vida,
que ela receba as tuas promessas, que ela receba o milagre, que neste momento, meu Deus, portas abram, coisas novas aconteçam, em o nome de Jesus, que a miséria caia por terra, que a pobreza caia por terra, que os caminhos e as portas abram na vida dessas pessoas. Abençoa os fiéis, abençoa os dizimistas, meu Pai, abençoa o teu povo, meu Senhor. E você que crê, diga: meu Deus, pelo meu voto de ser dizimista, fiel nesse altar, eu escolho a vida, eu escolho o bem. Abençoa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quem precisar passar o cartão, tem a maquininha, aí tem um Pix ali. Quem está virtualmente, tem aí as contas da igreja, que eu vou colocar aí na tela para você dizimar, para você ofertar. E Deus, vendo a sua fidelidade, o seu temor, Ele está vendo o caminho que você escolheu, Ele vai te responder, te honrar, Ele vai te atender. Tudo que você vai ofertar, honrar a Deus, você coloca aqui no alforje. Você tem aquele saquetel das moedas pela família, você despeja aqui, o saquetelzinho continua com você. Você orando, toda vez que você recebe uma moedinha de troco, é Deus lembrando que você tem que orar pela família. Aí você vai juntando e no domingo você entrega. Amém? Pode vir. Você que é fiel, você que é dizimista, você que tem esse compromisso com Deus, passe aqui pelo altar. Aí sim, você voltando para o lugar, você pode sentar e ficar em espírito de oração, cantando, louvando a Deus em espírito. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Sentado mesmo, levante as mãos. Meu Pai,
Que essas mãos sejam prósperas, sejam benditas, que essas mãos sejam abençoadas, bem como a vida de cada um aqui. Que essa mesma unção esteja no coração e na mente desta pessoa. Assim como o Senhor imprime a Tua palavra no nosso coração e na nossa mente, que essa pessoa jamais esqueça de Te honrar, de Te servir, de priorizar o Teu reino, de priorizar a eternidade. Que essa pessoa, de fato, permaneça na Tua presença todos os dias, Te honrando e Te servindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Você que está com a sua Bíblia, já que a gente entrou nesse assunto vida e morte, né? Abre aí no livro de Deuteronômio 34. Vamos estudar um pouquinho da morte de Moisés. Você sabe que Deus, o Senhor Jesus, principalmente, Ele pregava, na sua maioria, por parábolas, como se Ele estivesse contando uma história, para que ficasse gravado, para que ficasse aquela palavra impregnada na alma ou no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. Jesus, ele dizia, né? A mulher que varre a casa, uma mulher estava varrendo a casa, e aí ela encontrou a dracma que ela tinha perdido, porque ela foi varrer a casa. E aí Jesus usava aquela ilustração para trazer uma palavra que ficava guardada, que a pessoa pode até perder ou se perder dentro de casa. E às vezes eu fico pensando que se está dentro de casa não está perdido. Está em casa. Eu só não estou achando ainda. Mas está aqui dentro, então não está perdido. Qualquer hora eu vou achar. Qualquer hora eu encontro. Aí Jesus, numa outra pregação, ele usava, falando do agricultor, aquele que saiu a semear, plantar, porque era a língua, era o linguajar daquelas pessoas, era o dia a dia daquelas pessoas, então ele procurava ser bem prático para que ficasse aquela palavra gravada lá dentro deles. E hoje o Senhor Jesus tenta fazer o mesmo conosco, tenta fazer com que a palavra dele fique impregnada aqui dentro para que a gente pratique, uma vez praticando, a gente alcance o sobrenatural. Antes era preciso colocar uma placa na grama escrito não pise na grama. Hoje a consciência já me faz entender que eu não preciso pisar na grama, que eu não preciso ler uma placa para não pisar na grama, eu já sei que não é para pisar na grama. O Espírito Santo hoje já colocou aqui dentro da gente, já impregnou aqui dentro o que é certo, o que é errado. Eu só piso na grama porque eu quero, mas eu sei que está escrito aqui dentro que não é para eu pisar. Está escrito aqui dentro que não é para eu ser injusto, que não é para eu viver no pecado, que não é para eu viver aquém do que Deus ensina. Se eu estou vivendo completamente contrário ao que Ele ensina, o próprio Espírito Santo, a própria consciência me afirma, me diz que eu preciso mudar o que eu tenho que mudar. Agora, é evidente que a mudança, né, são decisões que cada um precisa tomar. Como ele disse aqui, nós falamos no início, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, cada um escolhe. Moisés, aqui no livro de Deuteronômio 34, fala assim o título, A Morte de Moisés. Eu vou ler primeiro, e aí depois a gente vai estudar isso aqui. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan,
E todo o Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar, disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Eu estou falando aqui de um Moisés que sacrificou, que gemeu, que padeceu, que lutou, em média 40 anos, tirando o povo do Egito, da escravidão, com a promessa que entraria na terra prometida, com a promessa que desfrutaria da terra que mana leite e mel. E agora que ele está vendo, Deus está mostrando para ele, está de frente de Jericó. Deus está dizendo: olha ali, ó, Jericó, Naftali, olha aí, tudo que você está vendo aí, tudo isso aí é minha promessa. Eu não disse que vocês iriam entrar? Eu não disse que vocês iriam chegar nessa terra? Eu cumpro o que eu prometo. Mas você não vai entrar. Não parece um pouco injusto? A gente, como ser humano, a gente falar: peraí, poxa, sacrificou pra caramba, lutou pra caramba, plantou pra caramba, gemeu pra caramba, e agora que é para entrar, só vê e não entra? Só vê e não toma posse? Que Deus é esse? Aí diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale. Quem que sepultou? Porque só estava ele e Deus no monte, mais ninguém. Só os dois. Aí Deus dá a notícia para ele que ele não vai entrar. E ele morre ali. Quando ele morre, quem vai sepultar ele? Quem vai sepultar? É o próprio Deus. Sim ou não? Eu estou fazendo isso para você gravar isso, que daqui a pouco vai cair na prova. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Nunca, ninguém, em tempo algum, encontrou o corpo de Moisés. Nunca, nem os ossos de Moisés foi achado. No livro de Judas, que antecede o livro de Apocalipse, se eu não me engano, que é o único capítulo, só tem um, versículo 9, diz que o arcanjo Miguel disputava com o diabo o corpo de Moisés. Está aí, ó, no livro de Judas, não é o Iscariotes, esse é o Judas Tadeu. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que eu vejo aqui? Que anos ou muitos anos depois, o diabo está tentando achar o corpo de Moisés. O diabo está tentando achar os ossos de Moisés. E o arcanjo Miguel está contendendo com ele. O Satanás está dizendo: cadê? Não morreu? Cadê o corpo do homem? E não acha. No hebraico, sepultar, um dos significados significa esconder. Deus escondeu o corpo de Moisés. Como assim? Vamos entender. Versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor.
Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto, por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. E mesmo sem entender nada, diga amém. Então, vamos voltar um pouquinho na história de Moisés. Moisés, 40 anos vive no Egito, no palácio. 40 anos vai para o deserto. Vai viver lá com o seu sogro. Aí ele tem uma experiência com Deus, no Monte Sinai. Deus manda ele ir para o Egito para tirar o povo da escravidão. E ele vai tirar o povo do Egito nesses próximos 40 anos, caminhando pelo deserto, abrindo o mar, vendo sinais, prodígios, maravilhas, tudo para que a promessa se cumprisse e que ele entrasse na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Deus coloca ele de frente com a terra, ele vê a terra, ele enxerga a terra. Deus vai descrevendo a cada lugar da terra. E Deus diz, parece que está tão perto, não parece? Parece que daqui ali dá quantos dias? 3 dias. Mas você não vai entrar. E Moisés morre ali. E ninguém nunca acha o corpo dele. Ninguém nunca achou o corpo dele. Ninguém nunca encontrou o corpo dele. Ninguém. Moisés é tido aqui como um profeta que nunca houve igual. Que Deus tratava face a face. O judeu não ousa colocar nome no filho de Moisés. Sabe por quê? Porque o judeu diz que ninguém é como Moisés. Tem um fato verídico de um empresário que estava fechando um negócio com alguns judeus, e os judeus perguntaram para ele, qual o segredo do sucesso da sua empresa? E o empresário, em São Paulo, disse, um dos segredos é que um funcionário nosso revolucionou a nossa empresa. Tirou a empresa de 0 a 1000. E os judeus quiseram conhecer esse funcionário, prepararam a sala de reunião, prepararam a televisão para a conferência, para ele explicar. E quando ele entrou, os judeus perguntaram, qual o seu nome? E ele disse, Moisés. Os judeus pararam a reunião. Disseram, muito obrigado. Pode ir, não precisa falar mais nada. Porque os judeus consideram que ninguém pode ser como Moisés. Os judeus não quiseram nem ouvir. Acharam uma falta de respeito alguém querer colocar o nome como Moisés, ou ser como Moisés, porque na cabeça deles alguém queria ser como Moisés. Hoje eles não colocam o nome no filho de Moisés, porque eles respeitam tanto a história de Moisés. Moisés é o sujeito que escreve o Pentateuco, os 5 principais, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Deus dá a ele a visão de Gênesis, Deus mostra para ele tudo o que aconteceu antes dele, e ele escreve o Gênesis, ele escreve o Êxodo, ele escreve o Deuteronômio, ele escreve o Levítico e ele escreve Números. Moisés, ele escreve também o livro de Jó. Moisés também escreve alguns salmos. Moisés, ele é um senhor instrumento nas mãos de Deus para tirar o povo da escravidão, e você conhece a história de Moisés. Para quem não conhece, já no ventre ele deveria ser morto, ou no seu nascimento, porque o faraó naquela época deu uma ordem que toda criança
no sexo masculino que nascesse era para ser jogado no Nilo, era para ser jogado aos crocodilos, porque quando Deus olha para alguém e o diabo vê que Deus olhou para você, o diabo vai querer te matar. Assim são as nossas lutas. Ou por que você acha que você enfrenta tantas lutas? Quando Deus olha para uma pessoa e Deus projeta nessa pessoa e quer honrar essa pessoa e quer fazer dessa pessoa um senhor instrumento na mão dele, o diabo vai tentar matar. O diabo vai tentar de todas as maneiras te destruir, te impedir, te fazer desanimar, te fazer desistir. Aí está o porquê também das suas lutas, das suas guerras. Aí está o porquê das suas aflições. Porque o diabo sabe que Deus vai fazer na sua vida maravilhas e o diabo vai tentar de alguma maneira parar isso. O diabo vai tentar de alguma maneira te impedir. Você vê que, e lembra que Davi, ele foi desprezado pelo próprio pai. Davi, ele era um pouquinho diferente dos seus irmãos. A Bíblia faz questão de dizer que ele não se aparentava com os irmãos. Ele era ruivo e não tinha nenhum irmão ruivo. Ele tinha olhos claros e não tinha nenhum irmão de olho azul. Davi era baixinho e os irmãos tinham uma estatura média alta. No dia que Samuel foi na casa de Jessé para consagrar um deles a rei de Israel, o pai de Davi excluiu ele da festa. Davi está vendo o almoço sendo preparado, Davi está vendo a casa sendo preparada, Davi está vendo a mesa sendo preparada, Davi está vendo seus irmãos se banhando, se arrumando para esperar o profeta. E aí o pai de Davi diz, Davi, você vai cuidar das ovelhas hoje, tá? E eles tinham muitos servos, muitos empregados, não precisava disso. O pai de Davi tinha vergonha de Davi. Talvez porque Davi depois vai contar para a gente que em pecado me concebeu a minha mãe. Talvez ele era muito diferente na aparência, porque teve algum probleminha no percurso e não se aparentava com os irmãos. E aí o pai de Davi diz, você vai cuidar das ovelhas. E se você estudar um pouquinho, o original das ovelhas, as ovelhas sadias, elas ficavam sempre na frente da casa, porque passavam os comerciantes e compravam, adquiriam as ovelhas sadias, as perfeitas. E lá no fundo do quintal ficavam as ovelhas malhadas. Quando diz ovelha malhada, eram as ovelhas não simplesmente pintadas, com um valor financeiro menor, mas eram as ovelhas que nasciam com anomalia. Eram as ovelhas com duas patas, eram as ovelhas sem orelha, eram as ovelhas que tinham um defeito. E como o judeu sempre prezou muito pela ovelha, eles não matavam quando ela nascia com anomalia, mas elas deixavam elas num pasto diferente, que não tinha valor. E Deus, o pai de Davi está dizendo, você vai cuidar das ovelhas hoje, mas não é das boas, não. Vai ser daquelas que ninguém quer cuidar. Vai ser daqueles monstrinhos que ninguém quer ficar, que ninguém quer ajudar. Lá no fundo do quintal, vai lá. E Davi vai cuidar das ovelhas, no dia que tem uma festa na casa dele. Eu queria que você entrasse comigo na imagem, entendesse que Davi está sendo desprezado. E isso, para algumas pessoas, soa a mesma coisa. Você tem sido desprezado, excluído, você tem sido colocado de lado, mas não por Deus. Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é em honrar os desprezados. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é em pegar o último e fazer ele ser o primeiro. De desempregado a patrão, de andar a pé ao carro do sonho, de uma pessoa doente a uma pessoa sadia. Deus é especialista em honrar aquele que está sendo desonrado. Para cada dia de lágrima, Deus vai te dar dupla honra. Pode ter certeza disso. E Davi não vai chutando pedra, emburrado, arrastando o chinelo. Davi não vai reclamando. Davi não vai dizendo como que pode. Não sou amado, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Não, Davi não vai se vitimizando. Davi vai de todo o coração. A Bíblia mostra Davi cuidando daquelas ovelhas, faz a gente entender que ele está lá de todo o coração. E o historiador vai dizer que é nesse dia
que Davi vai pegar a sua harpa. Parece que eu vejo ele olhando aqueles monstrinhos, cuidando de ovelha problemática que ninguém quer cuidar. E até de ovelha problemática, Deus dá um pastor para ela. Vai pegando o espírito. E aí Davi pega a sua harpa e ele pensa assim, caramba, festa lá em casa, o profeta, o sacerdote vai lá consagrar o futuro rei, eu podia pelo menos estar lá para assistir um dos meus irmãos ser consagrado. E eu vim para cá cuidar dessas ovelhas que ninguém quer cuidar. Mas se Deus está confiando essas ovelhas e está dando um pastor para essas ovelhas, e aí parece que eu vejo ele pegando a harpa, dedilhando e falando, então, ovelha problemática, desprezada, com anomalia, tem pastor, e eu também sou essa ovelha, então, desprezada. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma. E ele vai escrever o Salmos 23. Lá ele vai dizer, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, porque ele sabia que uma mesa estava sendo preparada na casa dele. Aí ele disse, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí, de repente, alguém vai chegar. Porque nesse tempo, o Samuel chegou na casa dele e foi consagrar um dos irmãos, o mais alto, o mais bonito, o mais aparente. E Deus disse, não é esse. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Eu vejo dentro. Então ele foi consagrar o outro e Deus disse, também não é. Também não é. E aí, até o último dos irmãos, e Samuel perguntou, mas Jessé, tem mais algum? Ou acabaram os mancebos? E Jessé vai falar, tem Davi. Ué, por que você não chamou? Eu falei que era para chamar todo mundo. É que eu estava com vergonha dele. Então ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. O lugar de Davi, sabe qual foi o lugar que foi dado a ele? O lugar que separaram para Samuel na mesa, que era o principal lugar, foi esse lugar que Samuel pediu para Davi sentar. O cálice que colocaram para Samuel tomar o vinho, Samuel não tomou, era nazireu. Quando Davi chega, Deus fala, é esse, o rei de Israel. Eu tirei ele de trás das malhadas. Eu tirei ele lá do pasto, onde ninguém queria estar, ele foi. Então, ele tem que estar no melhor lugar. Deus vai consagrar ele e o cálice dele vai transbordar, espiritualmente falando. Deus é especialista em fazer com que você que está sendo desprezado, desprezada, seja honrado. Só suporta, aguenta. Se hoje você está sendo colocado de lado para cuidar de ovelhas que ninguém quer, para trabalhar numa área que ninguém quer, para fazer o que ninguém quer. Se hoje você está sendo humilhado, envergonhado, continue servindo, honrando, agradando a Deus, que mais cedo ou mais tarde Deus vai mandar te chamar. Mais cedo ou mais tarde a palavra dele vai se cumprir. Moisés também tinha uma ordem que as crianças tinham que ser mortas. E quando nasce Moisés, a mãe dele vai esconder Moisés, está escrito. Veja que Moisés, com 120 anos, quando ele morre, Deus esconde o corpo. Quando ele nasce, a mãe dele esconde. Porque se soubesse que era menino, a ordem era para matar. E a Bíblia diz que Deus fez com que as parteiras fossem quebrantadas
e não matassem Moisés. A mãe esconde Moisés por 3 meses. Não podendo mais esconder, porque estava crescendo o menino, iam ver, iam matar a família toda. Ela toma uma decisão de colocar ele num cesto, betumou o cesto, passou piche, colocou ele no Nilo. O rio Nilo, se você estudar, é onde existiam os maiores crocodilos da humanidade. Os maiores. O rio Nilo, se você for lá e perguntar para um historiador, onde mais ou menos ficava o palácio de Faraó e onde ficavam os hebreus, ele vai dizer assim, os hebreus ficavam aqui, o rio está descendo, ó, passava aqui, na porta dos hebreus, e o palácio ficava aqui em cima. Porque o rei não ia beber água suja, mas os hebreus iam beber água suja, do banho, de tudo que passava por lá, passava lá embaixo nos hebreus. Ela vai colocar o menino aqui embaixo. O rio desce, o rio não sobe, o rio desce. Só que nesse dia, o cesto com Moisés vai subir. Vai contra a correnteza. O que a gente entende é que um dos crocodilos, ou ele vai tentar comer, ou vai tentar morder, ou vai enroscar o cestinho nas costas do crocodilo. O crocodilo vai subir com o cesto e vai deixar mais ou menos pertinho de onde a filha de Faraó tomava banho. E a filha de Faraó vai achar Moisés, você já sabe da história, só estou recapitulando ou fazendo algumas pessoas que ainda não conhecem ler, entender. E ela vai pegar o menino e vai criar o menino. Até então o menino não tem nome. Miriam, que estava de longe observando, acompanhando o cestinho, vai dar uma sugestão para a filha do Faraó. Vai dizer, ó, por que não chama uma das hebreias para cuidar do menino? Para ser a babá do menino. E ela manda chamar uma das hebreias e vai chamar justamente a mãe de Moisés. E a mãe de Moisés é que vai criar Moisés para a filha de Faraó. Aquilo que Deus te dá, você não perde, não. É a mãe dele que vai cuidar dele. Só que agora com autoridade, com autorização da filha. Agora não mata mais. Não mata o menino. A filha de Faraó não sabe. Mas a mãe de Moisés não perde o Moisés. Ela vai criar. A filha de Faraó pergunta, que nome poderíamos dar? E a mãe de Moisés vai sugerir, Moisés. Por que Moisés? Porque significa aquele que foi tirado das águas. Esse Moisés cresce aos 40 anos, seria o faraó, seria o líder do Egito. Ele já sabe que ele é hebreu, ele vai matar um judeu, ele vai matar um egípcio, que ele vê batendo num hebreu, e ele foge para o deserto. 40 anos no deserto, ele tem um encontro com Deus, e Deus manda ele tirar o povo do Egito. Quando Deus aparece para ele no Sinai, ele vai perguntar, mas como que vão acreditar em mim? Como vamos saber que o Senhor me enviou? E aí Deus falou, com o que você tem na mão, você vai fazer sinais. Ele tinha um cajado. É com isso aí que você vai fazer sinais. Deus fala para mim e para você que é com o que você tem na mão, que milagres vão acontecer. Aí Deus fala, joga o cajado no chão, virou uma serpente, pega de novo pela cauda, ele pegou, e ninguém pega a serpente pela cauda, é só pela cabeça. Ele pegou, virou uma serpente. Aí Deus fala, agora coloca a mão no peito. Ele botou a mão no peito. Tira a mão do peito. Estava leprosa. Senhor, minha mão está leprosa? Pois é. Tudo o que acontecer a partir de hoje é para você saber que sou eu que faço. O dia que você bater no peito e falar, sou eu, você fica leproso. A partir de hoje, Moisés, tudo sou eu. Qual o nome do Senhor? Vamos perguntar, qual o nome do Senhor que me enviou? Eu vou dizer o quê? Você vai dizer, eu sou te enviou. Sou eu. O eu sou te enviou. Porque tudo que acontecer daqui para frente, sou eu que tenho que ser glorificado. Sou eu que tenho que ser exaltado, e não você. Bota a mão no peito. Tirou a mão, está leprosa. O dia que você bater no peito e falar, sou eu,
fica leproso. O dia que você quiser a glória para si, você fica leproso. Enquanto eu estou pregando, Deus está revelando, Deus está falando com você. Onde mudar, em que mudar, no que mudar. Você vai tirar o povo e vai levar para a terra prometida. E aí você já conhece a história, ele vai lá, mar abre, as pragas. Aí o povo, no meio do caminho, pisa na bola, demora 40 anos para entrar na terra. O povo morre no deserto, os de 20 anos para cima, os incrédulos. Agora Moisés tem 120 anos. 3 dias para chegar na terra. Dá para ver daqui, ó, a terra. Aí Deus fala, você não vai entrar. Aí parece, na nossa visão, que lá no monte, Deus fala assim, morre Moisés. E quando ele fecha os olhos, que ele abre os olhos, ele está no paraíso de Deus. Deus esconde o corpo, ninguém acha. Moisés, Senhor, o que é isso? Mas você não queria entrar na terra prometida, Moisés? Eu não fico devendo nada a ninguém, só que o que eu faço é muito maior do que você imagina. Você queria entrar naquela lá de Jericó que eu te mostrei, você está aqui. No reino de Deus. Você está aqui no reino dos céus. Muito maior do que aquela lá. Vou chamar um sujeito aqui para te mostrar a terra. Para te conhecer um pouco, para você conhecer um pouquinho aqui. Na cronologia de Deus não é igual a nossa. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Aí Deus chama Elias, ô Elias, chega aí. Elias nem tinha aparecido na Bíblia aqui ainda. Dá um rolê com Moisés aqui no céu, mostra aqui a terra para ele. Moisés dá um rolê, conhece a terra, conhece a cidade, conhece as maravilhas de Deus. E aí, Moisés, beleza? Gostou? Gostei. É lindo demais. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu tenho uma frustração. Qual, Moisés? Eu queria ver aquela lá. Eu queria ver aquela lá, de Jerusalém, que o senhor falou, que eu sacrifiquei tanto para chegar lá. É, Moisés. Tem certeza? Tem. Então tá bom. Ô Elias, dá um pulinho lá e mostra para ele. Aí a gente já está em 3000 anos. Um dia é como 1000 anos. 3 dias ele deu um rolezinho lá na terra. 3000 anos já se passou. Aí Jesus vai no Monte da Transfiguração. E quem aparece para ele no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Você não queria ver, Moisés? A terra, vai lá. Elias vai lá contigo, dá um rolê lá embaixo. Vai lá e dá uma olhadinha na terra. Aparece para Jesus, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias. Ninguém sabe por quê. Ó Deus, cumprindo a promessa, cumpre ou não cumpre? E você achou que Deus era injusto, né? Você já estava julgando Deus, né? Coitado de Moisés, sacrificou tanto e não vai entrar na terra. Hã? E Deus faz mais do que imaginamos. E tem coisas que nós só vamos entender onde? Na eternidade. Mas Deus mesmo assim atende um desejo. Você quer ver? Vai lá. E aí ele desce lá no Monte da Transfiguração, bate um papo com Jesus, conversa com Jesus. E parece que eu vejo Moisés falando para Elias, ó, aqui é legal, mas não se compara lá em cima, não. Bora para lá. Aqui é bacana, mas não se compara a terra lá em cima, não. Vamos embora para lá. E ele volta. Quando a gente chegar lá, pergunta para ele. Ele vai te contar isso. A palavra de Deus, ela não tem ponta solta, não. Ela se completa. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Aguenta. Suporta. Creia. Que nada vai ser em vão. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço não será em vão. Amém? Deus vai realizar seus sonhos. Só que o sonho dele, para mim, para você, é muito maior.
O que Ele quer fazer é muito maior. É só a gente permanecer fiel. Ninguém matou, ninguém pôde matar Moisés. Porque ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Se você está vivo, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Já era para você ter ido, ó. Mas ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Ninguém matou Elias. Jezabel queria matar. E ninguém matou. Deus levou ele em carruagens. Deus é Deus. Deus vai cumprir a promessa. Só que vai ser infinitamente mais do que você pensa. Mais do que você imagina. E muito em breve nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Você crê nisso? Muito em breve. Aí lá no livro de Judas, o Tadeu, que antecede Apocalipse, está o diabo procurando o corpo de Moisés. Que nem um maluco. Cadê? Cadê? Era aqui. E Deus está falando, aí meu chapa, não tem jeito não. Está aqui comigo. Está aqui comigo. Igualzinho a arca da aliança. Tudo de ouro, simbolizava Deus. Estão procurando, historiadores, arqueólogos, estão procurando a arca, ó. Há 6 mil anos estão procurando a arca. E não acha. Em Apocalipse diz que a arca foi vista na Nova Jerusalém. Deus é Deus. Ele não falha não. Guarda o teu coração, guarda a tua fé. Permanece fiel a Ele, em aliança com Ele. Aguenta, suporta, lute, que a gente vai comemorar muito. Amém? Muito. Pode ter certeza disso. Deus é Deus que realiza sonhos. É só você permanecer e aguentar. E ser aprovado. Deus sempre vai provar antes de honrar. Deus sempre vai espremer antes de honrar. Para que amanhã, quando você estiver aqui, você não bata no peito e diga, sou eu. Senão fica leproso. Os que bateram no peito e disseram, sou eu, ficaram leprosos. Nabucodonosor teve um dia que ele endoidou, saiu e falou, tudo isso aqui foi a minha mão, esse palácio, isso, tudo fui eu. Naquele dia ele surtou, manifestou, endoidou, ficou maluco e ficou 7 anos amarrado no pasto, no meio de debaixo de uma árvore, igual bicho, comendo grama, a Bíblia diz. Ficou leproso. Porque ele atribuiu aquilo que Deus fez como se fosse a mão dele, o braço dele. E é Deus quem faz. Você só está aqui porque Deus te escolheu. Nós só estamos aqui porque Ele nos escolheu, nos chamou. Ele me chamou. Ele me escolheu. Quando eu me converti não para ser pastor. Me converti para ser salvo. Deus me escolheu, me chamou para uma missão. Mas o meu propósito inicial é a salvação. O propósito de Deus é a salvação. Ele vai te escolher, vai te chamar para cumprir a sua missão de ganhar almas, de falar dele, de mostrar ele. Mas você não pode perder a sua salvação. Você não pode perder o reino dele. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda a tua fé. Amém? Fique em pé. Se alguém chegou depois, tem dízimo, tem oferta para fazer, pega a sua oferta, seu dízimo, seus votos. Você vai honrar a Deus. Você vai colocar aqui no gasofilácio, enfim. Mas o importante é você se entregar a Ele nessa oração. É você chegar, falar, Deus, eu me coloco nos teus braços, no teu colo. Eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. Conta comigo. Conta comigo. Me usa para a tua obra.
Tem alguém que vai ofertar, dizimar? Alguém que Deus te tocou para dar uma oferta? Coloca aqui no alforje. Ou chegou depois? Ou se está virtualmente, tem aí as contas para você ofertar, dizimar. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer assim: eu realizo sonhos. Eu não fico devendo nada a ninguém. Eu vou te honrar. Aquilo que parecia perdido, só parecia. Deus vai fazer coisas novas. Amém? Não é forte isso? Você sempre leu sobre Moisés e sempre ficou um ponto de interrogação, achando que Deus era injusto. Mas Deus não é. Não é verdade? Sempre foi assim, bispo? Sempre foi assim. Eu sempre fiquei em dúvida com essa passagem. Mas hoje Deus me iluminou. Quem hoje Deus te iluminou? E tem muito mais que a gente nem imagina ainda. E Ele vai nos dando à medida que a gente vai entrando no rio. À medida que a gente vai entrando, as águas vão nos envolvendo. À medida que a gente vai entrando no reino de Deus, nas coisas de Deus, Ele vai nos orientando. Aquilo que eu leio hoje e não entendo, eu vou entender depois. Como aquilo que hoje eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu vou entender depois. E o que a gente não entender agora, vamos entender na eternidade. Imagina a gente na eternidade, passando esse filme, Deus mostrando aqui, ó, o que aconteceu aquele dia com Moisés, ó, onde ele apareceu aqui, ó, na terra prometida, e você achou que ele não tinha entrado, né? Você ia falar: caramba, eu julguei Deus, ó. Eu até achei que Deus estava com problema. E tem muito mais para a gente ver. Tem coisas que hoje você está falando assim: Deus não existe, Deus não está me vendo. E lá na eternidade Ele vai mostrar. Vai falar: aquilo que você falou que eu não estava te vendo, olha aquilo que eu estava fazendo. Muito mais do que você imagina. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Faça do seu lugar o seu santuário com Deus, a sua terra prometida com Deus. Faça desse lugar que você está a sua terra prometida. Pedindo perdão, se humilhando, confessando os seus pecados, confessando as suas falhas, suas transgressões, iniquidades. Esse é o momento de você renovar os seus votos, renovar a sua aliança. Esse é o momento de você olhar para a sua alma, de você pedir perdão, confessar os pecados e abandonar os pecados. Oh, meu Pai, lava-nos de nós mesmos, purifica-nos de tudo aquilo que é pecaminoso, purifica-nos da malícia, maus olhos, vida ilícita. Nós não queremos ter nome de que vive e estarmos mortos espiritualmente. Não, meu Pai. O que nós queremos é viver para o Senhor, no Senhor. O que nós queremos é fazer a Tua vontade. É seguir os Teus preceitos, os Seus passos, meu Pai. Purifica-nos agora. Lava-nos agora, meu Pai. Lava agora os nossos pensamentos. Remova tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é pecado. Oh, meu Pai, nós queremos tanto te agradar, te servir. Nós queremos tanto te honrar. Nós queremos tanto que o Senhor seja honrado, que o Teu nome seja exaltado, glorificado, meu Pai. Nós queremos tanto refletir a Tua imagem. Então perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos agora. Limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, limpa o nosso ser, meu Pai. Vem, meu Senhor. Vem, meu Rei, meu amor, meu amado. Venha encher cada um da Tua presença.
Venha encher cada um do teu poder, da tua unção, do teu espírito, da tua plenitude. Oh, aleluia, meu Pai. Estava tendo tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ele está aí na sua frente. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa, e eu estou aqui sem nada a reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça, e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Ninguém me vê, ninguém se importa, e eu estou aqui sem nada a reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, pois aquilo que eu preciso só tu podes me ajudar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça, e o meu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer, o óleo vai descer, sua hora já chegou, e Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Vai adorando, vai louvando, vai exaltando Ele. Alguém que te adore em espírito. Oh, meu Pai, nós te
com a chastizada vida. Vem, derrama sobre mim, peça a Ele. Vem e derrama. Oh, meu Deus, salva essas pessoas, converta essas pessoas, transforma, enche essas pessoas do teu Espírito, do teu poder, da tua unção, da tua plenitude. Vem fazer morada em cada um aqui, meu Pai. O teu coração, Oh, meu Deus, achei-me verdadeiro adorador, verdadeiro nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Digno tu és de ser louvado, adorado, exaltado. Oh, aleluia. contemplar teu rosto, ó Pai. Adore Ele, louve Ele, exalte Ele, contemple Ele. De amor, eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. Levante as mãos, o rosto e adore Ele, louve Ele. Faça uma declaração de amor a Ele. Vença o sono, o cansaço e rasgue a sua alma na presença dEle, dizendo: Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, te enalteço. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu rei, o meu tesouro, a minha joia rara, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia preciosa. Oh, meu Deus, digno tu és de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Digno tu és de ser glorificado, enaltecido, exaltado, meu Senhor Jesus. Honre Ele, adore Ele e receba o Espírito dEle, a unção dEle, o poder dEle. Ele te renova, Ele te transforma, Ele te faz de novo, um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. Nós estamos Oh, aqui, meu Pai, nós queremos te exaltar todos os dias. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som. Te damos honra, te damos glória.
qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, tentei me esconder. A sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Louve Ele, adore Ele, receba o Espírito dEle. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor. E Deus, Eu encontrei teus altares, Senhor.
Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Senhor. Senhor, Aleluia, meu Pai. te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante as suas mãos, o seu rosto, respire fundo. Pela fé você respira a paz, a certeza de que Deus é contigo, a certeza de que os sonhos vão se realizar, a promessa vai se cumprir, a palavra de Deus vai se materializar. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela tua direção, pela tua orientação, pelos teus cuidados. Nós vamos permanecer contigo até o fim, até que a morte nos una por toda a eternidade. No domingo que vem, meu Deus, nós vamos nos assentar à mesa contigo, participando da Santa Ceia, tendo comunhão no teu corpo, no teu sangue. Meu Deus, eu profetizo e determino que esse mês de novembro seja o mês das coisas novas, seja o mês da novidade de vida, que todos sejam honrados, abençoados, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diz: Senhor Jesus, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração final. Ana Cláudia vai fazer a oração final e você vai embora abençoado, para ter um domingo abençoado, para ter um mês abençoado. Amanhã, para quem quer prosperar com Deus, é só estar aqui amanhã, principalmente às 7:30 da noite. Quarta, vamos estar aprendendo mais sobre a palavra, louvando a Deus. Sexta, libertação. E domingo, na Santa Ceia, tendo comunhão com Deus. Amém? Participando do corpo e do sangue de Jesus. E assim nós vamos até a volta dele, ou até a nossa ida. Até a volta dele, ou até a nossa ida. E não se esqueça de, sobretudo, se tiver que guardar alguma coisa, guarda dinheiro. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A última palavra é dela. E guardar o coração está difícil, não está? Oh. Mas é necessário. Mas é necessário. E essa escolha é individual. Eu não consigo guardar o dele, ele não consegue guardar o meu. Ela é individual. E é a melhor escolha que fazemos. Independente de qualquer coisa, independente de pessoas, da situação, é a única coisa que vai nos garantir chegar lá. É guardar o nosso coração. Guardar e viver a palavra. Promessa tem, mas para viver, a gente tem que estar alinhado a tudo isso. Amém? Então vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu alimento, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e sabemos que vai fazer, não porque merecemos,
não porque temos mérito, nada disso, meu Deus. Nós só temos merecimento diante ao teu sacrifício, que foi feito na cruz por cada um de nós. Por isso te louvamos, te bendizemos, meu Deus, que os dias de nossas vidas venham te glorificar, que o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar, meu Deus, te glorifique. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, que as investidas de Satanás não prevaleçam. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, meu Deus, para abençoar a nossa casa. Abençoa esse homem, abençoa esse pai de família. Honra o trabalho das mãos deles, meu Deus. Honra essa mulher, essa que busca pela tua casa. Dê sabedoria a ela. Ensina, meu Deus, que através dela, começa com ela, meu Deus. É através dela que as vitórias virão. Meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego essa criança, essa mãe que agora apresenta o filho, uma fotografia, essa mãe, meu Deus, que até em pensamento apresenta o familiar. Eu peço ao Senhor que consagre, guarde, abençoa a nossa semana, abençoa a nossa casa, e desde já, meu Deus, junto com a tua igreja, eu determino que todas as obras de Satanás não prevaleçam, que toda arma forjada contra nós não prevaleça, que a língua mentirosa, fraudulenta caia por terra, e que nós venhamos em tudo, meu Deus, ser guardado ao entrar e ao sair, por trás e por diante, o Senhor venha ser glorificado na nossa vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembra de uma coisa: a salvação, ela vem pela graça, pela misericórdia. Mas o entrar no reino de Deus é por esforço. Esforça-te. Não é de graça, é por esforço. Só os que se esforçam é que vão entrar. Amém? Se tu uma bênção, tenha um bom domingo, bom dia, boa semana, com licença. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só